de fuga das balas. Deus abençoe. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Acostumei lá no Rio saudar a igreja desse jeito. E para mim é uma honra, como o apóstolo falou, dele ter dado essa oportunidade. E o que eu compartilhei com a igreja de manhã é algo que o Espírito Santo tem compartilhado comigo há um bom tempo. E eu tenho compartilhado com algumas igrejas lá no Rio. E falando sobre isso, lá, por estar no Morro do Alemão, nós sempre temos a oportunidade de estarmos em outras igrejas. Porque quando as pessoas lá ficam sabendo que tem um casal no Morro do Alemão, fazendo um trabalho missionário, eles acabam nos procurando. Ah, vai ter um congresso missionário na minha igreja, vamos lá para vocês compartilhar alguma coisa? E nós vamos. E nessa oportunidade nós temos conseguido ser ponte para que outros ministérios também atuem ali. Por causa da violência que tem lá, até as igrejas do Rio não sobem, não só do Morro do Alemão, mas sim em outras comunidades também. Então elas se afastam desses lugares. E por eu às vezes estar lá, nós temos sido ponte, corda para que essas igrejas pudessem chegar até lá. E como tem a oportunidade de pregar nessas igrejas, algo que eu estava até conversando com o pastor Lela a respeito de nervosismo, o nervosismo sempre vem, e isso eu aprendi aqui na igreja, que eu me converti aqui, eu era ateu, me converti aqui é minha casa, e que o nervosismo sempre vem, e isso gera dependência do Espírito Santo, e isso é muito bom. Só que pregar lá naquelas igrejas, o nervosismo vem, mas não tanto quanto poder pregar aqui, na minha própria casa, tá? Diante dos meus pastores, e vem aquele nervosismo do nosso lado humano, ainda mais com os meus sogros aqui, eu falei, e agora vem mais ainda o nervosismo, mas amém, eu creio que é o Espírito Santo que vai conduzir, e realmente, nós estamos lá no Morro do Alemão, tudo tem fluído, vou dizer bem, porque você vê as coisas acontecendo, mesmo que seja numa pequena escala, você vê que está tendo resultados. E como eu estava conversando com a Geisa, às vezes, não, mas é tão pouco. Mas pelo pouco de tempo que nós estamos lá, já vemos crianças se envolvendo, já levamos crianças para se apresentar em outras igrejas. A Geisa tem conseguido não só alcançar as crianças com a dança, mas as mães também. E temos introduzido o Evangelho no meio de tudo isso, para poder gerar esperança naquele lugar. E falando sobre esperança, é sobre o que eu quero compartilhar hoje. Mas antes, o que eu gostaria de falar é isso. O nervosismo, como eu estava falando, o nervosismo ele vem. E eu não me vejo simplesmente diante de uma instituição, simplesmente diante de uma igreja. Eu me vejo diante da noiva dele, como eu comentei isso de manhã. Eu vejo diante da noiva do Senhor, porque é isso que nós somos. E como eu usei esse exemplo, eu sou marido da Geisa, e cara, eu ficaria muito bravo se chegasse alguém com conversa fiada na orelha dela. Eu não quero ser alguém que chega de conversa fiada diante da noiva do meu Senhor, porque ai de mim dizer alguma coisa que venha corromper ou afastar a igreja, a noiva dele de perto dele. Então eu quero falar algo com vocês a respeito de esperança, que a igreja é a esperança da criação, amém? E muitas vezes, quando se fala a respeito de esperança, até nós que estamos dentro da igreja perdemos a esperança de uma certa forma. Às vezes falamos palavras positivas, às vezes postamos coisas, frases positivas, mas nós mesmos não temos tanta certeza dessa esperança assim. E se nós não temos essa esperança em nós, como expressar essa esperança para quem está ao nosso redor? Acaba se tornando mais difícil. Porque aparentemente eu só criei uma máscara de que eu sou uma pessoa que gera esperança, mas até eu tremo na base, tenho medo e nem eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. E nisso, algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito da apostasia da igreja. E eu fui buscar entender qual é o significado da palavra apostasia. Eu não sei se todos aqui sabem o significado, mas a apostasia, se apostatar, significa o quê? Foi-me dado uma responsabilidade para mim. Cris, você vai limpar o palco. Legal. Eu começo limpando o palco, nossa, como que o Cris limpa bem. Só que vai passando o tempo, eu não quero mais limpar o palco. E eu começo a renunciar a algo que era a minha responsabilidade. Eu não quero mais. Não, agora a Geisa vai limpar o palco. Eu começo a empurrar uma responsabilidade que era para mim, em cima de uma pessoa a qual não foi dada a mesma responsabilidade. E é algo que, se nós formos analisar, não é porque eu estou falando. Se formos parar para pensar e analisar e ver com os nossos próprios olhos, vamos começar a ver a igreja se esquivando do quê? Dessa responsabilidade de gerar esperança para o mundo. Sabe como? Eu não tenho nada contra, tipo, você ter um partido político nem nada. Só que hoje nós vemos muito a igreja se apostatando de gerar esperança e coloca esse papel sobre a política.
Por exemplo, esse é ano de eleição. Às vezes a pessoa fala, não, esse ano você vai ver, vai entrar o fulano de tal, vai sair esse ciclano e agora tudo vai melhorar. Cara, não vai melhorar, porque é papel da igreja gerar esperança. Pode entrar o político que for lá, não vai mudar. Isso depende de quem? Depende de cada um de nós. É a igreja que deve gerar esperança para o mundo. Não podemos nos apostatar dessa responsabilidade que é dada a cada um de nós e colocar em cima de um governo político. E algo a respeito disso, quando se fala a respeito do sistema, onde a política, o governo acaba regendo, nós vemos que é um sistema do mundo, é um sistema que o mundo tem. E a palavra, ela diz algo a respeito, lá em 1 João 5,19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está abaixo do poder do maligno. O poder do maligno está sobre o sistema desse mundo. Então, se o maligno ele está sobre o sistema, então a tendência é decadência. Eu não consigo imaginar algo que está na mão do diabo. Melhorou, agora o diabo entrou em cena, tá vendo? Agora as coisas estão melhorando. Ei, diabo, valeu. Cara, não tem isso. O diabo, para ele não existe salvação. Para ele não existe esperança, para ele não existe eternidade com Cristo. A eternidade dele, a palavra diz que será lançado no lago de fogo, é o que a palavra nos dá base. Então, se o sistema do mundo está no poder dele, a tendência é descer também. E algo, já falando sobre essa decadência, ali em Mateus 24, eu creio que quase todos aqui já ouviram falar a respeito de Mateus 24, é aquela passagem onde eles estão saindo do templo e os discípulos vão até Jesus e começam a mostrar para ele as estruturas, as construções, e Jesus diz para ele: afirmo para vocês que não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam para Jesus quais seriam os sinais que teriam a respeito da vinda dele. E Jesus começa a falar de diversas coisas que aconteceriam. E o legal, você analisando essa escala decadente, que Jesus começa a falar algumas coisas catastróficas que iriam acontecer. E Jesus ainda falando isso, ele dá uma parada e ele fala: mas ainda não é o fim. Cara, os discípulos, eu imagino ele: pô, Jesus, você falou um monte de coisas difíceis que estão para acontecer e ainda não é o fim. Não é, vou continuar. E Jesus continua falando mais algumas coisas piores ainda. Aí Jesus dá outra parada e ele diz: essas são apenas os princípios das dores. Cara, você falou algumas coisas e disse que ainda não era o fim. Você falou mais e disse que ainda é o princípio das dores, então tem mais coisa para acontecer. Você analisando nessa perspectiva, é nítido você ver que está em escala decadente. Esse é o sistema do mundo. Mas Jesus, ele não trouxe a esperança para o mundo ou para o sistema, mas sim para nós, para cada um de nós que cremos e aceitamos Ele como o único Senhor e Salvador e o único caminho que nos leva direto ao Pai. A esperança está para nós. Então, como vemos, Jesus mesmo disse que seria uma escala decadente. O sistema é daqui para pior, como eu falei. A esperança está para nós que cremos no Filho de Deus. E essa é a esperança, pode chegar até as outras pessoas, se depender de nós que somos igreja. Às vezes nós estamos aqui, de tudo isso que eu estou falando, você Cris, eu já sei, isso daí eu ouço desde quando eu me converti. Eu tive uma experiência minha lá no Morro do Alemão, uma experiência minha, isso daí é no individual. E teve uma noite que eu e a Geisa estávamos dormindo lá na nossa segunda vez, e nós dormíamos no chão da igreja, porque até então nós não estávamos morando lá, nós não tínhamos a nossa kitnet. E na igreja tem uma bateria lá, mas não tem ninguém que toca. E debaixo da bateria tinha um tapete imundo. Mano. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum problema com sujeira de deitar num chão. Se eu estou falando isso, então é porque o negócio estava sujo mesmo. Só que era a única coisa que nós tínhamos para não permitir que nós tivéssemos contato direto com o chão gelado. Nós puxamos o tapete da bateria e dormíamos ali. A Geisa teve a ideia de comprar uma coberta quando nós estávamos indo para lá, passamos por São Paulo, uma coberta bem fininha. E nós só tínhamos aquilo para se cobrir. Aí teve uma madrugada que eu acordei do nada, eu abri os olhos e tudo que eu vi era só um breu e o silêncio do morro. E eu olho para o lado, a Geisa dormindo encolhida. Eu não sou um cara friento, mas eu estava com frio. E o Espírito Santo, no meu particular, eu senti ele me cutucando aqui dentro na minha mente. E ele falou: o que você está fazendo aqui, mano? E eu comecei a me perguntar: cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma casa em Birigui, eu tenho coberta, eu tenho cama, eu tenho travesseira, minha esposa está aqui dormindo no chão gelado, o que eu estou fazendo aqui? Aí de novo o Espírito Santo me deu outro cutucão: mas quem era você?
E logo veio na mente, pô, eu era ateu, mano. Eu zoava de Deus, eu zombava de Deus, eu não acreditava em Deus. E hoje eu estou aqui por causa de Deus, porque Ele me impulsionou para que eu estivesse aqui. E eu estou aqui com amor, não é com pesar. E eu amo ler Bíblia, eu amo a palavra de Deus, eu amo me aprofundar nela. Só que existem alguns versículos que parece que te dá um tempero, falando para mim que são versículos chaves que me impulsionam. E um deles está em Filipenses, que diz que fomos chamados não apenas para crer em Cristo, mas para padecer com Ele. Naquele momento veio na minha mente esse versículo e aquela aflição começou a se tornar alegria. Eu estou sendo digno de padecer. Pô, não estava padecendo nada, vamos falar a realidade, comparado a pessoas que vão pregar o evangelho numa Coreia do Norte, como comentei de manhã, eu não estava padecendo nada, mano. Só que para mim, comparado a quem eu era, aquilo era padecer. E se eu estava vivendo aquilo, é porque eu entendi que já não era mais eu, como diz em Coríntios, mas era Ele em mim. Então o que eu era, pô, passou. Então, poder gerar esperança vai depender do quanto deixamos que Ele seja em nós, para que quando alguém olhar para vocês, e como comentei com algumas pessoas, falando a respeito do trabalho do alemão, eu não tenho nada que me gloriar daquilo, ou de me achar melhor, nós não somos melhores do que ninguém, porque se há algo de bom que eu faça, não é eu. Porque eu sei quem era o Cris, o maconheiro, o ateu que eu era. Aquele era eu. Se tem algo de bom, já não é eu, é Cristo. Então toda a glória é para Ele. Não tem como eu querer me gloriar nisso. Então o nosso papel é gerar esperança onde estamos. Eu não estou querendo dizer, então você quer dizer que todo mundo aqui tem que largar e ir para o Morro do Alemão com vocês? Eu falo, cara, eu não estou falando isso. Eu disse que Deus, Ele coloca nós estrategicamente em cada lugar onde estamos. E que cada um de nós, como engrenagem, fluímos aonde estamos. Eu creio muito no impulsionar de Deus. Se eu estou fazendo algo aqui, quando tem um relacionamento com Deus, você sente Ele te impulsionando para algo. Hoje, eu e a Geisa moramos lá no Morro do Alemão. Mas antes, nós fazíamos alguns trabalhos aqui nas ruas, isso já há quase 5 anos, nós trabalhávamos com moradores de rua, travesti, famílias com crianças carentes, com aquilo que Deus colocava em nossas mãos. E Deus nos impulsionou e tivemos a oportunidade de estar lá. Eu quero acrescentar isso porque às vezes chegou pessoas em mim e disseram, Cris, mas o que vocês vão fazer lá? Tem tanta coisa para fazer aqui em Birigui, tem tanta família carente também e tal. Realmente tem, eu não vou falar que não tem. Só que como nós atuamos aqui e tivemos a oportunidade de atuar lá, podemos pesar como balança, porque, cara, por mais que nós estávamos nas ruas de madrugada ou em casa de algumas famílias, às vezes eu chegava nas ruas para levar alimento para morador de rua, e os caras, não, irmão, hoje eu estou de boa, acabou de sair uns irmãos de outra igreja aqui, eles deixou uma marmita, cara, e tal, e, pô, então você vê que tem alguém que faz aqui, algumas famílias carentes também, você vê que tinha respaldo de algumas igrejas, de alguns irmãos, e quando nós esteve no Morro do Alemão, nós não vimos nada disso. Tipo, raramente você encontrava alguém fazendo algum trabalho no Morro do Alemão. Nós até brincávamos que muitos iam lá para fazer um turismo gospel, que quando conseguia subir até o morro, ia lá, tirava algumas fotos, tipo, eu fazendo missões no Morro do Alemão, e sumia, pessoas que depois você nunca mais via lá. Tanto que nós falamos para o pastor isso, quando nós chegamos lá, pastor, nós não viemos aqui fazer um turismo gospel, nós não queremos ter o título de missionário aqui na comunidade, nós simplesmente queremos que a comunidade nos veja como moradores da comunidade, mas com uma mentalidade de um reino diferente, que é o reino dos céus, para poder implantar e gerar essa esperança ali. Então Deus nos impulsionou lá e hoje estamos lá gerando esperança lá, mas a necessidade da esperança ser gerada aqui, aonde você está trabalhando, onde você está atuando, aonde essa igreja está aqui no Vale do Sol. É nosso papel expressar esperança ao mundo. A igreja, essa esperança é papel da igreja, não é de um partido político, como eu já falei, e o partido político jamais vai ter um poder comparado ao que a igreja tem. Às vezes nós não temos noção do poder que nós temos. Às vezes nós achamos que um político tem mais poder do que qualquer um de nós, não simplesmente falando dos pastores que têm uma responsabilidade nas costas, mas essa responsabilidade não é um peso, porque o papel do pastor é pastorear e cuidar. Só que mesmo você que está chegando aqui na igreja há um mês, às vezes é seu primeiro dia aqui, eu não sei, você tem um poder tão grande quanto um político, maior do que um político, porque você carrega a esperança da glória que é Cristo em você. Político nenhum carrega isso. Você carrega. Não quero dizer, pode ter cristãos lá e tipo, cara, legal isso. Mas não podemos deixar isso só nas costas deles. Devemos fazer aonde Deus nos colocou para que possamos gerar essa esperança. Por isso precisamos despertar desse estado de dormência.
Eu tô meio que gripado desde quando nós chegou do Rio e... Não, eu tenho o costume de nem tomar muita água também, é um costume besta. E eu acho que quando nós voltar para o Rio, essa gripe melhora, porque desde quando eu voltei de lá, essa gripe, essa tosse está comigo. E... como eu disse, precisamos despertar desse estado de dormência. Não falo só da casa favorita, eu falo da igreja no geral, a igreja que está espalhada sobre a face da terra, a igreja que estrategicamente o Senhor colocou em cada canto para que possa gerar esperança. Realmente, vivemos num tempo onde acabamos dormindo, e como eu tinha falado de manhã, desde a época da Reforma, quem conhece um pouco da história da igreja, desde quando Constantino enclausulou a palavra e tentou criar um domínio e ganhar dinheiro em cima dos ensinamentos, Constantino veio e fez a reforma, e glória a Deus pela vida dele. Só que mesmo assim vemos que alguns estilhaços da época de Constantino acabou ficando junto com a igreja, aquele sistema cômodo de tipo, eu estou na igreja, eu já trouxe meu dízimo, eu trouxe minha oferta, já está bom o que eu faço, eu estou aqui todo domingo ilustrando uma cadeira, tipo, tá bom isso. Mas não, o Espírito Santo é aquele que nos desperta e que nos impulsiona a manifestar o reino aí fora, não só em palavras, mas também em atitudes a cada dia. E em Romanos 10, 14, Romanos 10, do 14 ao 15, diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam coisas boas, ou de quem anuncia o Evangelho. E muitas vezes quando se fala dessa palavra, logo lembramos de missões. Não, missionário e tal, essa palavra é para missionário, vamos fazer um culto de missões e vamos falar dessa palavra. Essa palavra ela não se resume apenas ao missionário, não se resume apenas a quem cumpre, a quem tem um título de missionário. Tanto que a palavra missionário, quando eu comentei de manhã, ela é apenas uma palavra, porque a missionário não se diz respeito apenas aos evangélicos. Porque existem muitos missionários budistas, existem muitos missionários islâmicos, aqueles que colocam as bombas e têm uma missão de explodir o corpo deles junto com uma escola ou com um prédio ou qualquer coisa. É uma missão que os caras têm, uma missão bem doida, mas é uma missão. O que eu quero dizer é o quê? A palavra, quando fala a respeito disso, de anunciar as coisas boas, não se resume apenas a quem tem um título missionário, se resume a todos nós. Todos nós temos uma missão aonde estamos. E a nossa missão é essa, de poder gerar esperança. Muitas vezes chegamos num culto de domingo com aquela perspectiva, não, eu vou para o culto porque eu estou meio desanimado, eu quero receber uma palavra que vai me dar esperança para a semana. É legal isso, é bom, só que não podemos ficar só nessa posição de querer sugar. Nós temos que estar na posição que, cara, eu tenho esperança para dar, mano. Eu preciso entender que o Evangelho não se baseia no que eu tenho nessa vida. Então, independente se eu tenho alguma coisa ou se eu não tenho, que nem Paulo, ele sabia ter, ele sabia não ter, porque ele entendeu que independente se ele tinha ou se ele não tinha, se baseava sobre a eternidade. E às vezes nós precisamos entender isso, que não depende daquilo que eu tenho, depende daquilo que eu entendo a respeito da eternidade, a respeito do caminho que Cristo traçou para que nós possamos caminhar. E essa mesma esperança nós devemos expressar para as pessoas ao nosso redor. E algo que, falando a respeito da igreja contemporânea, de nós, às vezes somos meio que débil para poder evangelizar quem tem grana, que nem eu comentei de manhã. Às vezes é fácil você chegar e evangelizar um morador de rua, um coitado que está ali jogado. Meu irmão, Jesus tem mais para a sua vida, Jesus te ama. Mas quando você vai chegar num ricão, você fica sem jeito. O cara é mó rico, o cara é mais rico que eu. O cara é casado e eu não vejo ele bater na mulher dele, eles se dão mó bem. Os filhos deles são umas bênçãos, mais bênçãos do que o meu filho que está na igreja. Aí diante de uma pessoa assim, a igreja se vê, como que eu vou evangelizar? Se esquecendo que o evangelho não se baseia sobre quem tem ou quem deixa de ter. Eu usei um exemplo que uma vez eu ouvi um testemunho que o Gustavo Paiva deu. Se não me engano, eles estavam tocando num barzinho lá em Brasília e acho que tinha um político, ou o cara tinha algum poder lá, e estava lá vendo tudo aquilo. E a hora que ele acabou de tocaram e compartilhou uma palavra, a hora que ele desceu, o político acho que perguntou para ele, o que você diz para mim? O que você acha que eu sou, né? Tipo, alguma coisa mais ou menos assim. Eu acho que na hora estava passando um mendigo, aí o Gustavo Paiva falou para ele, eu te vejo igual a esse mendigo, miserável de Deus.
E essa é a realidade. Se não tem Deus, o cara pode não ter nada ou ter tudo. Cara, ele é um miserável do mesmo jeito. Então a igreja não pode se barrar por causa disso, porque nós não vamos pregar o evangelho para o cara baseado naquilo que ele tem ou que não tem. Vamos falar a respeito da eternidade. Legal, você tem uma caminhonete, você tem um carro bom, mas eu quero falar para você a respeito de eternidade. Você tem a eternidade, você conhece o caminho que leva para a eternidade com o Pai. E precisamos ver isso, gerar a esperança, porque esses também, eles precisam dessa mesma esperança, porque a caminhonetona dele, o dinheiro que ele tem, não vai levar ele para o céu. Então não podemos nos ver acuados de manifestar a esperança para essas pessoas também. E como eu estava dizendo a respeito daquela palavra que muitas vezes achamos que se encaixa perfeitamente apenas para quem é missionário, às vezes a igreja faz isso a respeito do ID. Assim como que, é papel da política gerar esperança, não, é papel do missionário de ir e anunciar e tal. Mas isso daí, como eu disse, é papel de cada um de nós. Não podemos colocar isso nas costas de alguma pessoa. E falando a respeito de missões, algo que eu aprendi na casa uma vez há muito tempo, eu me converti, a igreja estava na época da Euclides, e eu aprendi algo a respeito dos 5 ministérios bíblicos que você aprende na palma da mão. Eu não sei se você sabe disso, que a Bíblia fala a respeito de 5 ministérios, que quando a igreja começou a crescer, nós vemos Paulo para que haja ordem. Então legal, vamos instituir 5 ministérios aqui para não virar bagunça. Um deles é o ministério profético, que é o dedo que o profeta aponta, eis que te digo, o ministério profético. O ministério evangelístico é o dedo do meio, porque o evangelista é o que vai na frente anunciando coisas boas. O ministério pastoral, que é o dedo anelar, porque o pastor ele tem aliança com a igreja. O ministério de mestre, que é o dedinho, aquele que tira cera do ouvido. O mestre é aquele que tira as dúvidas. E o ministério apostólico, que é o que toca todos os outros ministérios. A Bíblia fala desses 5 ministérios, e entre eles não está o ministério de missionário, porque missionário não é um ministério. O que mais poderia chegar perto é o de evangelista, só que o papel do evangelista é de anunciar o evangelho. Quando se fala de missionário, missionário é aquele que vai para meter a mão na obra, para trabalhar, seja fisicamente. Às vezes o cara é missionário e ele nem prega o evangelho, mas ele está numa tribo aí reconstruindo ocas, ou está aí numa Coreia do Norte escondido, recolhendo as crianças dos cristãos que são mortos nesses lugares. E o que é missionário? É só um título. Falando de mim particularmente, eu não me vejo como um missionário, eu não me intitulo um missionário, às vezes eu também não se intitulo uma missionária. As pessoas nos chamam de missionário por causa de uma atitude que nós temos, mas uma coisa que eu amo de entender é que eu sou filho. E eu sou filho obediente, eu entendo que eu tenho um pai, a qual eu devo ser obediente a ele. Então, se existe um ministério mais poderoso do que o título de missionário, cara, é ser filho de Deus e reconhecer que nós temos uma missão onde nós estamos, independente se você tem um título de missionário ou não. Eu não fiz nada, eu não fiz um curso de missionários, eu não tenho curso de teologia, mas eu entendi que eu sou filho de Deus. A grande comissão vinda de Cristo não foi direcionada apenas a um título, a um ministério específico. Ela foi direcionada aos seus discípulos, que Jesus disse em Mateus 28, do 18 ao 20, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho dito e mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus ele disse isso, ele estava com os discípulos dele ali. Foi um momento antes da ascensão, então os discípulos mais próximos estavam com ele. Então Jesus ele passou essa ordem, portanto ide. Eu me considero um discípulo de Jesus desde quando eu conheci. Eu creio que cada um que está aqui também se vê dessa maneira como um discípulo dele. Então o ID é para cada um de vocês. Mas o que eu quero dizer com o ID? Não estou querendo dizer que você tem que ir para a África. Não estou querendo dizer que a África é o outdoor de missões. Mas a África não é o único lugar, mano. Tem lugares piores do que a África, mano. Aqui em Birigui não chegamos à situação da África de ver crianças jogadas em pastos, igual vemos as crianças com as barrigas enormes, com verme e esqueléticos porque não comem. Mas aqui existem lugares onde tem criança que está indo dormir agora sem ter uma janta. Tem criança que vai acordar amanhã cedo para ir para a escola ainda com fome, que não jantou e não tem o que tomar café, e vai para a escola para poder comer alguma coisa na escola. Então podemos manifestar esperança onde nós estamos, aonde que eu creio que quando Deus ele nos impulsiona, quando o Espírito Santo nos impulsiona a ver alguma situação, não é simplesmente para mim ver, coitadinho, que dó, né?
E a palavra fala algo a respeito, né? Se eu vejo um irmão em necessidade, eu cometo pecado porque eu posso ajudar e não ajudei. Cara, isso pesa demais, mano. Tipo, você vê que alguém está precisando, eu tenho como ajudar. E eu não faço nada, sabe, vista grossa. Não, pô, aqui é mais bonito, eu vou olhar para lá agora, que eu vim aqui na praça, tem um cara enchendo o saco aqui, mas eu vou ficar olhando para lá. Cara, pecamos quando fazemos isso, quando temos a possibilidade de ajudar. Eu não quero dizer que todo bêbado que bater na tua porta, você vai ser obrigado a ficar ouvindo ele, mas eu estou falando de situações que você sabe que você pode ajudar e é uma situação séria. Porque eu falo, trabalhando nas ruas, você encontra de tudo. Pessoas vêm querer se aproveitar da sua bondade, pessoas vêm ali, o cara é bom, o cara é crente, ele vai me dar dinheiro para me comprar droga. Você acaba tendo essa malícia. A palavra nos ensina a sermos manso como a pomba e astuto como a serpente. Devemos ter essa astúcia de saber analisar situações e de poder estender a mão. Como eu disse, não só em palavras, mas em atitudes. Essa é a esperança que a criação quer ver. Estou quase terminando. Aqui eu não vou ler esse versículo que ele é muito grande, igual eu fiz de manhã, que está lá em Mateus 25. É aquela passagem onde Jesus diz que um dia estaremos diante do rei. E o rei vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, pois tive fome e me deram de comer, tive frio e me deram de vestir, estive enfermo e foram me visitar, e tal, e várias outras coisas. E as pessoas vão perguntar: nossa, Senhor, quando te vimos passando por essas coisas e te ajudamos? Ou nossa, Senhor, quando te vimos passando por essas coisas e não te ajudamos? Jesus ele vai falar: todas as vezes que fizestes ou não fizestes a um desses pequeninos irmãos, por menor que seja, não foi a eles que fizeram ou deixaram de fazer, foi a mim. E a primeira vez que eu li esse versículo, eu falei: cara, então todas as vezes que eu faço algo para alguém, eu tenho a oportunidade de estar fazendo para Cristo, ou todas as vezes que eu deixo de fazer, eu estou deixando de fazer para Cristo. E às vezes nós queremos medir algo, ou o nosso senso de justiça. Não, mas ele não merece, esse cara não merece, porque não, eu conheço ele. Quantas vezes eu ouvi isso? Cristo, esse cara não merece, esse cara, ele está se aproveitando da situação. Se nós que somos cristãos vamos querer falar de merecimento, então vamos falar de graça. Graça é um favor imerecido. Então, se eu vou olhar para alguém e falar que alguém não merece, a palavra nos ensina que da mesma medida que medimos, seremos medidos por Deus. Então, se eu olho para alguém e falo para que ele não merece, é como se Deus olhasse para mim: pô, Cristo, você está falando que ele não merece? Você também não merecia nada. Você não merecia graça. Por que você está negando graça para as pessoas? Porque nenhum de nós merecíamos. Não havia um justo sequer. E Deus enviou o único filho dele para morrer por cada um de nós. E como eu disse de manhã, encontramos pessoas que falam o seguinte: legal, lindo Jesus morrer. Cara, eu acho muito lindo, só que por mim ele morreu em vão, porque eu não sou uma pessoa má. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu nunca fiz nada de ruim. Jesus, legal você ter morrido, mas por mim fica para próximo. Não existe isso. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E essa é a maravilha da obra redentora da cruz. Todos nós estávamos separados, aonde Cristo vem e reconcilia-nos com Deus, para que nós possamos reconciliar os outros, ou seja, gerar esperança para as outras pessoas também através da reconciliação de Cristo. E a obra redentora da cruz, ela se resume nisso. Ela não se resume se você vai ser feliz no seu casamento, ou se você vai ter dinheiro. Tudo isso daí vai acabar sendo uma consequência de você ser uma pessoa boa em Cristo ou não. Se você vir a ter dinheiro, glória a Deus. Se você não tiver, e quando morrer não tiver nem dinheiro para pagar o teu caixão, cara, glória a Deus, porque você entendeu que a obra redentora não se baseia em nada dessa terra. E se for falar sobre ter ou não ter, vamos olhar para os discípulos de Cristo, o que eles ganharam com o Evangelho. Perseguição e morte, mas foram os caras que entenderam que o reino de Deus se baseia lá e não aqui. Aqui é apenas um ponto de partida, amém? Isso nos mostra que todas as vezes, como eu disse, que fazemos alguém, fazemos a Cristo. Cara, e quantas oportunidades nós temos? Se estimule nisso. São coisas simples que podemos fazer no nosso dia a dia com pessoas próximas que sabendo que está passando por um mau momento. Então, o nosso papel é gerar esperança. Como eu disse, às vezes você não precisa ir longe, é gerar esperança aqui dentro. Às vezes ouvimos de pessoas falando: Deus tem um ministério para mim lá no Camboja, Deus tem um ministério para mim lá na Mongólia. E às vezes você está esperando ir para uma Mongólia, que nem eu comentei de manhã. Às vezes você passa aqui na igreja, você vê um papel de bala no chão, você vai lá, toma água, você volta e o papel de bala continua no chão.
Às vezes, a hora que acaba o culto, eu estou falando por coisas que eu observo. Eu vejo que hoje a galera se reúne e já vem uns já deixando as cadeiras arrumadas. Às vezes, a hora que acaba o culto, você tira umas 3 cadeiras daqui, leva para lá para conversar, e na hora de ir embora, você vai embora e deixa as cadeiras lá. Nem se dá no trabalho de trazer a cadeira para o lugar. E a pessoa, não faz algo aqui e acha que quando chegar na Mongólia vai fazer alguma coisa. Temos que começar a gerar esperança no local onde estamos, nas coisas pequenas. Existe um versículo que às vezes as pessoas acabam usando muito ele no momento de oferta, que é aquele que diz: ser fiel no pouco para Deus te colocar no muito. É legal, mas eu vejo isso também nessas coisas pequenas. Se você é fiel a Deus numa coisa pequena, em gerar esperança numa coisa pequena, através da tua fidelidade, Deus vai te dar uma responsabilidade maior, colocar em coisas maior. Ele é fiel no pouco. Ele vê o papel de bala no chão, ele está ali dentro da igreja, ele ajuda a cooperar, porque tudo que nós conhecemos a respeito do reino dos céus começa aqui dentro. Aqui é o local onde entendemos. Como eu disse no começo, eu era ateu e eu conheci o evangelho por estar dentro da casa. Hoje o que eu faço, lá fora, estamos no Morro do Alemão, ainda é reflexo daquilo que eu aprendi aqui, no que eu fui ensinado aqui, e naquilo que o Espírito Santo foi queimando no nosso coração e tendo nos impulsionado para lá. Então começamos a gerar a esperança, é aqui, dentro da igreja, é na tua casa, com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, na tua faculdade, na tua escola ou trabalho. Para estar encerrando, tem um versículo que está em Cantares, de Salomão, e aí Estevão. E esse versículo está lá no Cantares de Salomão 5, do 2 ao 8. Eu vejo muito Cantares como que um relacionamento do noivo e a noiva, de Cristo e a igreja. Eu amo ver e ler Cantares dessa forma. E o versículo que eu vou ler, que é do 2 ao 8, diz o seguinte: a noiva falando aqui, a amada: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado está batendo, e o amado na porta dizendo: abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus ombros das gotas da noite. Aí a noiva, a amada, falando: já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus aldares e meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas ele já tinha retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Busquei-o, mas não o pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas do muro. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes digas que estou enferma de amor. Cara, nós vemos uma situação onde o amado estava na porta, e ele estava batendo e pedindo para que a amada abrisse a porta para que ele entrasse. A amada já acomodada: eu já tirei a minha túnica, já lavei os meus pés, estou aqui deitada. Eu não quero levantar, está tão bom aqui na cama, estou tão acomodada. E o amado na porta batendo. A hora que a ficha dela caiu, o coração dela estremeceu, e ela foi abrir a porta para o amado, e o amado já tinha partido. E ela saiu desesperada atrás dele, a ponto dela ser humilhada, espancada pelos guardas. E eu vejo muita situação da igreja nisso, onde Cristo está às portas batendo, e a igreja se encontra numa situação cômoda. Eu já estou acomodado aqui, né? Já está tão bom aqui do jeito que eu estou, eu não quero sair lá e tal. Mas Cristo está à porta batendo. E juntando um gancho com o versículo que eu tinha falado aqui de Mateus, aonde o Senhor diz que todas as vezes que fizemos a alguém, fizemos a Ele. Quantas vezes Cristo está na nossa porta batendo e eu estou tão bem aqui. E como eu disse, começa a respeito de coisas pequenas. Quantas oportunidades ou chamadas você teve para poder ajudar ou cooperar algo no reino? Eu falo dentro da igreja e daqui para fora. E às vezes, não, mas está tão bom do jeito que eu estou, né? Eu estou tão acomodado. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. De manhã eu puxei um gancho falando a respeito da pintura. Não, mas está tão bom aqui na minha casa, eu não vou lá ajudar a pintar. A respeito de lavar o chão da igreja. Mas eu estou tão bom aqui, eu já vou na igreja, eu já coopero nas ofertas.
Quantas vezes temos a oportunidade do nosso vizinho ou pessoas que estão próximas de nós, a vizinha aqui, ó, ela está passando necessidade, nossa, coitada, vamos orar por ela. E você está com alimento estragando lá no teu armário. E quantas vezes temos a oportunidade de ir lá? Devemos sair dessa situação cômoda. Assim como a amada de Cantares, ela foi humilhada, porque a hora que ela quis ir atrás do amado, o amado já tinha ido. E ela foi envergonhada. E vemos hoje a igreja passando vergonha em algumas situações, como eu comentei de manhã. Quando você vai falar lá fora que você é cristão, cara, fazem chacota com você. Quando você vai falar alguma coisa, todo mundo vem com o argumento de que pastor é tudo ladrão. Por quê? Porque alguns pastores realmente deram um motivo, infelizmente, mas como eu comentei, a generalização é algo maldito. Não podemos generalizar que todos são iguais. E a nossa ideia é gerar esperança lá fora. O amado, ele está às portas, mas nós não podemos ficar nessa situação dormente, deitado na cama, ali acomodado. Devemos fazer algo, gerar esperança para as pessoas aí fora. Você não precisa ter um cargo, como eu disse, ou um título para manifestar esperança. A criação, ela não anseia por missionários, apóstolos, mestres, profetas ou evangelistas. Em Romanos 8,19 diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Cara, às vezes você está tão acomodado, mas isso daí é papel pastor que tem que fazer isso. Não, o pastor já tem as pessoas para ajudar ele, e isso daí não é papel meu. Cara, a criação assim é pela manifestação dos filhos de Deus. Se tem alguém aqui essa noite que se identifica como filho de Deus, saiba que é uma responsabilidade tua. A criação aí fora está gemendo, ansiando para que você se manifeste. E é nítido ver que a criação, ela não anseia uma manifestação teórica. Não podemos nos prender apenas num evangelho teórico. O evangelho, por mais que está nas nossas mãos, por mais que aqui possa ter uma literatura na minha mão, pode ser algo literário, mas essa literatura ela tem que se tornar viva nas minhas atitudes. Eu amo ler o Evangelho de João, onde ele começa falando a respeito de Jesus, que ele era o verbo, estava com Deus e era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Temos o verbo aqui em literatura, mas quantas vezes permitimos que esse verbo se torne vivo em nós, que se torne vivo em mim, aqui dentro ou aí fora ou em qualquer lugar que você está, para que as pessoas olhem para você e realmente vejam em você, cara, esse é filho de Deus, é dessa pessoa que eu anseio por uma esperança, essa pessoa aqui, ela me gera esperança. Não sei se quantas vezes alguém já falou com você, cara, é tão gostoso falar com você, mano. Você traz uma paz, mano. Todas as vezes que você vem aqui em casa, cara, eu me sinto tão bem. É isso que a criação está ansiando aí fora, a manifestação dos filhos. E algo que diz em 1 Coríntios 4,20, é outro versículo que eu amo demais, que diz o seguinte: o reino de Deus não se constitui em palavras, mas sim em poder. A primeira vez que eu li esse versículo, só para compartilhar algo e já encerrar, a igreja era lá na João Galo, eu tinha a célula na época, e eu tinha um discípulo, mano, que eu tinha um amor muito grande por ele, e na época tinha o dia do discipulador, e ele quis me presentear, ele me deu um boné. E cara, eu não entendia nada, ele me deu um boné branco, vermelho, escrito 4:20, mano. Quem já sabe da malícia, da maldade, sabe que 4:20 é a hora que os caras se resumem a fumar um baseado. E eu ganhei aquele boné dele, eu não sabia, eu coloquei na cabeça, era sábado, eu fui pro culto, eu vi que algumas pessoas olhavam pra mim, pô, Cris, ó, esse boné aí é meio molhado. Eu, pô, mano, molhado por quê? E eu fiquei com o boné, aí tinha um outro amigo meu que sentou do lado: ô Cris, você vai ficar usando esse boné mesmo? Pô, mano, por quê? Ele, pô, esse boné aí, ele quer dizer que 4:20 é hora de você fumar um baseado, é hora do chá, é hora da maconha. Pô, é verdade? Aí eu peguei, olhei o boné, tipo, continuei com ele na cabeça. Só que o Espírito Santo começou a me levar, pô, procura alguma coisa relacionada a 4:20 que possa trazer um sentido para a sua vida. Eu lembro que naquela noite, eu e o Ícaro saímos dali, ficamos folheando a Bíblia e procurando algumas coisas que poderia nos dar algum significado, e caiu justamente em 1 Coríntios 4:20, eu amei esse versículo, que o reino de Deus não se constitui em palavras, mas sim em poder. Eu peguei e bordei no boné, primeiro a cor aqui do lado, cor, 4:20, depois agora eu posso usar o boné, e era algo que eu amei, e a partir daquilo que eu vi esse versículo, eu não simplesmente li, mas eu amei ele. Eu falei, cara, eu tenho que começar a agir além das palavras, eu tenho que começar a gerar atitudes que demonstrem esperança para as pessoas aí fora. Amém?
Que realmente seja Cristo em nós a esperança da glória, para que possamos manifestar o reino de Deus, não só em palavras, mas sim em atitudes, e que as pessoas possam olhar para nós e desejar o Cristo que nós servimos, e desejar o Cristo que atua dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pastor, quer tomar frente? Não, vamos ficar de pé. Legal. Amém, glória a Deus. Glória a Deus por essa igreja estar onde ela está. Como eu disse, Deus ele não faz as coisas por acaso. Como nós conversávamos com os pastores esses dias na casa deles, eles falaram a respeito de planos que Deus colocou no coração deles. Conversando com o Lelo a respeito a igreja está virada para frente, mas na realidade os olhos de nós está virado aqui para trás, porque existe um bairro, existe vidas aqui. Então Deus estrategicamente, através de toda a sabedoria dele, ele colocou essa igreja no local correto, e glória a Deus por essa oportunidade. Pai, Senhor, agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações a respeito de manifestar o Teu amor, não só em palavras, mas sim em atitudes, em cada lugar onde estamos, ó Pai. Falando a respeito dessa casa, Senhor, estrategicamente o Senhor me colocou aqui, eu cresci aqui, Senhor, eu amo esse lugar, eu passei por outros lugares, ó Deus, mas eu não troco esse lugar por outro, porque eu sei que aqui estão os meus irmãos, ó Pai, aqueles a qual nós temos crescido junto. Espírito Santo, gera no nosso coração realmente esse desejo de queimar, Senhor, de amor, não apenas aqui dentro, mas também fora, para que as pessoas possam ver em nós Cristo, que é a esperança da glória, Senhor, sobre esse bairro, sobre o Vale do Sol. Espírito Santo, à medida a qual os corações forem se abrindo, que você, Espírito Santo, venha tomar a frente sobre cada rua, sobre cada portão, cada família, cada criança, Pai, que mora nesse bairro, ó Deus, que venha ser impactado pelo Teu amor, que é transbordante nessa igreja, nessa casa, sobre cada discípulo, sobre cada filho de Deus, ó Pai, que tem esse lugar como casa, ó Pai, não simplesmente como uma instituição ou igreja. Senhor, que queime em nossos corações esse desejo de ser uma igreja atuante, não apenas uma igreja teórica, uma igreja que vai além, Senhor, daquilo que vemos como parâmetros quadrados, como as quatro paredes, porque sabemos que o Teu amor, ó Deus, ele não se resume. Quatro paredes não tem poder. O Teu amor é tão grande que as quatro paredes caem abaixo, e o Teu amor é transbordado pelo local onde o Senhor colocou a Tua igreja, ó Deus. Te glorifico, ó Pai, pela vida dos pastores dessa igreja. Te glorifico pela sabedoria que o Senhor tem colocado neles, o desejo que o Senhor tem colocado no coração deles, ó Pai. Que esse vigor continue aceso a cada dia, ó Pai, e que essa igreja, cada discípulo, possa estar junto com esse chamado que o Senhor colocou no coração dos pastores, ó Deus. Peço, ó Pai, não no meu nome, não no nome de ninguém aqui presente, mas no único nome aonde está todo o poder, que é no nome de Jesus, para toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus.